Paz de Jesus, vamos para o nosso devocional do dia 7, né? O sétimo dia. E hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Débora. Essa mensagem foi entregue por Deus para a nossa irmã Adriele, né? E eu coloquei o tema nela de uma mulher posicionada é instrumento de livramento nas mãos de Deus. Então a história dela está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao 9. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, olha só, Débora, ela vivia, né, em tempos que o povo de Israel passava por apuros, né, por muitas dificuldades. Era um tempo em que o povo estava meio perdido, eles não buscavam ali a direção, né, a instrução de Deus. E a palavra diz, né, que cada um naquela época fazia o que queria, eram tempos difíceis, o povo estava sem esperança, estava cercado ali, sendo oprimido pelos inimigos, mas Deus deu essa ordem através da revelação por meio de Débora, né, que era para o exército ir contra o inimigo, que Deus daria vitória, mas a vitória seria completada, concretizada através das mãos de uma mulher, que não seria nem a própria Débora, seria Jael, né, que foi a primeira mulher do primeiro devocional que a gente teve aqui. Então, olha só, então ela vivia em tempos difíceis, né? Mas o que acontece em tempos difíceis, né? Para ser luz, né? Para a luz aparecer, a luz aparece com mais intensidade no meio da escuridão. Então, em momentos difíceis, em momentos de escuridão, Deus nos levanta como luz, né? E ela tinha coragem, ela tinha sabedoria, ela tinha um propósito, né? E nesse tempo, né, Deus levanta o quê? Mulheres cheias do Espírito Santo, né? E são momentos parecidos com os momentos que a gente vive agora, né? Cada um faz o que quer. É algo assim, muita gente que está distante de Deus, que está perdido, sem direcionamento, sem esperança. Então, nós estamos vivendo num tempo muito parecido com esse, né? E aí, né, se formos olhar para o cenário espiritual, muitas coisas, né, muitas guerras espirituais se levantando. Mas daí o que Deus faz? Ele levanta mulheres, assim como eu, assim como você, mulheres que ele enche com o Espírito dele, né? Mulheres cheias do Espírito Santo. E Débora, ela era profetisa, mas antes de ela falar com o povo, né? Antes dela aconselhar o povo, ela buscava primeiro, né, o direcionamento dela em Deus. Então a força de Débora estava na oração, né? Que ela fazia antes de atender o povo, né? A força dela estava na intimidade que ela tinha com Deus, no relacionamento que ela tinha com Deus. E aí ela atendia ali, debaixo da palmeira, era uma região montanhosa, então as pessoas subiam até lá, faziam questão de subir até lá para ouvir a ela, porque ela demonstrava ali ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa confiável, era uma pessoa que realmente levava a vida dela com Deus a sério, né? Então, assim, não é sobre a gente falar muito, não é sobre a gente falar do jeito que a gente quer, aquilo que a gente acha, né? Isso aí é muito perigoso, pode ser muito perigoso. Então, ao invés de sair falando dessa forma, nós precisamos primeiro o quê? Primeiro ter intimidade, desenvolver uma intimidade com Deus, para que Ele nos fale, né? Realmente, para que a fonte seja Ele, né? E não nós mesmos. E aí, Débora, ela não era uma general, né? Mas ela era o quê? Uma mulher com autoridade espiritual, uma mulher ungida por Deus, cheia do poder do Espírito Santo. E o inferno, ele não conseguiu parar Débora, né? Por isso que Baraque falou para ela, né? Olha, se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou, né? Porque ele reconhecia que existia essa autoridade espiritual sobre a vida dela. E aí, eles obtiveram vitória, né? O exército ali guerreou e realmente eles prevaleceram. Cícera fugiu, entrou na tenda de Jael. E Jael matou, né? Deus entregou a vitória realmente nas mãos de uma mulher, como ele havia falado, como ele havia revelado a Débora.
E a gente vê que aqui, Débora, em todo momento, ela fez tudo para quê? Para adorar a Deus, né, dando toda a adoração a Deus e pensando no quê? No benefício de todo o povo. Né? Ela não quis ela se colocar como se ela fosse a heroína que fosse resolver tudo. Não, ela consultava Deus através da intimidade dela com Deus. Deus falava para ela as coisas, né? E ela chamou Baraque, ela depois falou que a vitória seria pelas mãos de uma mulher. Então ela ativa ali, né? Ela começou a ativar outros ministérios, né? Através da vida dela, Deus começou a revelar outros ministérios para as outras pessoas. E em tudo, ela dava o louvor a Deus. Então, assim, cada conquista, nós devemos também dar o louvor a Deus, né? Não devemos querer, talvez, às vezes, fazer tudo sozinha, se tem uma outra pessoa que Deus indica pra gente, né? Pra gente pedir ajuda, pra gente comentar, né? A gente deve também, né, confiar, contar com Deus em primeiro lugar, claro, mas também abrir espaço, vamos dizer assim, dar oportunidade para que outras pessoas também possam cumprir o que Deus está entregando a elas, né? Então, sem quebrando cada vez mais o nosso ego, né? O orgulho, né? Sendo cada vez mais libertos do orgulho. E aí Deus usa o quê? Deus usa mulheres, então, que ouvem a ele, né? Antes de ir para o campo de batalha, né? Em si, para o campo de batalha físico. Então, primeiro, nós devemos o quê? Ouvir a Deus para que a gente vença as nossas batalhas internas, as nossas batalhas interiores. A guerra que muitas vezes acontece na nossa mente, né? Que desperta ali, desequilibra os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quanto mais intimidade ali com Deus, quanto mais a gente guardar os nossos pensamentos e pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz, mais a gente vai ser vitoriosos nas nossas batalhas interiores, né? E aí a gente pode ir para as batalhas externas, né? E quanto mais misericórdia a gente pedir a Deus no interior, mais a gente vai vencer por fora. E aí, ela não precisava, né? Que nem eu falei aqui, né? Ela levantava ministérios, né? Ela era uma cooperadora, né? Com o ministério de outros e não uma competidora. E aí, o medo, né? Ele não vem de Deus, né? Eu imagino que, por exemplo, diante dessa situação, diante dessa batalha, com certeza ela sentiu medo, né? Mas o medo não vem de Deus, é a confiança em Deus que nos leva a vencer, né? A chegar até o final e realmente vencer. E aí foi confirmada, né, a vitória deles por meio do Senhor. E é importante o quê? Nós temos mulheres, né, ao nosso lado, sermos unidas ali com mulheres que estão dentro do mesmo propósito, né? Porque aí Deus entregará os inimigos, com certeza, nas nossas mãos, né? E nós precisamos aprender o quê? A olhar, a falar, a crer como Deus vê, como Deus confirma, né? Como Deus fala na sua palavra. Então, eu creio que Deus tem propósito através dessa palavra, né? E assim como Deus lutou por eles, né? Lutou por Débora, lutou por Baraque, lutou por Jael, enfim, né? E entregou a vitória para Jael dentro da própria tenda dela, dentro da própria casa dela. Eu creio que dessa forma também vai ser na nossa vida. Deus está lutando conosco, está lutando as nossas batalhas e Ele vai entregar a vitória nas nossas mãos. E Ele também, né, usa quem Ele quer, né, para realizar o propósito dele na nossa vida. Então, assim, se Ele tiver que colocar alguém aí junto com você também para te ajudar, Ele vai colocar. Ou se Ele precisar colocar você para ajudar uma outra pessoa, Ele também pode te usar. Mas a vitória sempre vem através das mãos dele, né? E que a gente possa se despertar aí como mulheres que oram, mulheres que intercedem, né? Com coragem, com firmeza, que se posicionam diante desse mundo que tá tão escuro, né? Não apagadas, né? Pelo próprio ego, né? Mas não sendo apegadas, né? Ao próprio ego, mas com a força que vem de Jesus, do Espírito Santo, a ousadia, a sabedoria para interceder, né? Débora, ela não queria nada para ela, né? Somente para ela. Ela queria tudo para o povo de Deus, para engrandecer o nome de Deus e não para competir. Então, que Deus venha nos levantar, nos despertar aí e nos usar como ponto de luz no meio das trevas, no meio da escuridão. E a palavra mesmo diz, né? Que onde a luz chega, as trevas não permanecem, né? Você acende a luz num ambiente que estava escuro, a escuridão já não consegue prevalecer mais, porque onde existe um ponto de luz ali, a escuridão sai. Não tem como ter a luz e a escuridão no mesmo ambiente, né? Então que eu e você sejamos essa luz, que venhamos entrar aí em ambientes, começando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes e depois onde Deus nos conduzir, que a gente possa brilhar a luz de Cristo e sermos instrumentos
de libertação através da nossa intimidade com Deus, porque é isso que nos gera autoridade.